todos, bem-vindos a mais um videocast da Droga Vet. Eu sou a Patrícia Sanches, sou visitadora técnica. Lembrando que nós estamos além do YouTube, a gente está no Spotify também, siga-nos lá, tá? Hoje eu estou aqui com a doutora Denise Prado, ela é homeopata, ela é nutróloga também, e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Ela é formada desde 2002. Vou passar a palavra para ela se apresentar, né, para ela falar um pouquinho mais. Doutora Denise, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Olá, te dou a palavra. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui e falar de uma coisa que eu amo muito, né, que é sobre a nutrologia, a homeopatia. Então, os meus caminhos aí foram se fundando em cima da minha vida prática, né? Então, a gente vai sentindo as necessidades de ajudar o paciente, de melhorar a qualidade técnica, e aí, por isso que eu fui para esses caminhos. Ah, que legal. Doutora, me diz uma coisa, quais as causas de câncer nos pets? Olha, o câncer ele pode ser causado por N fatores, né? Então, é uma doença multifatorial, desde questões alimentares, exposição a substâncias químicas tóxicas, estilo de vida, genética, né? Tem uma boa parcela aí de responsabilidade a genética também. Então, são processos aí multifatoriais, que a gente consegue aí ter, de uma certa maneira, um entendimento melhor nos dias atuais e também entender como que a gente consegue caminhar para esse paciente talvez não desenvolver aí a tão temida doença, né? E tem alguma causa mais comum de câncer? Olha, hoje em dia o número de animais acima do peso, né? Então, animais, cães e gatos com obesidade está bem elevado, assim como no ser humano. E a obesidade é uma doença e é um dos grandes fatores aí de desenvolvimento de neoplasias, né? Mas existem outras também, né? O uso excessivo de medicamentos, substâncias tóxicas, uma vida desregrada, né? A falta de estímulos comportamentais, enfim, são muitos fatores que podem contribuir aí para esses processos. E tem alguma menos comum que possa causar câncer? Olha, eu acho que a causa menos improvável, assim, eu acredito que seria o que todo mundo fala, né? A ração causa câncer, né? Até hoje, eu, pelo menos, desconheço qualquer evidência científica que tenha indicado isso. Claro que é um conjunto de fatores novamente, então, mas eu acho que, pelo menos, eu até hoje não sei de nenhuma casuística aí de um paciente que tenha desenvolvido um câncer porque comeu ração Y, X ou Z. E é possível prevenir o câncer? Sim, existem muitas maneiras de silenciar as células, né, que podem se multiplicar de forma desordenada, e realmente é a estrutura desse paciente, né, desde quando ele chega na casa do tutor, como um filhote, esse tutor precisa receber orientações para prevenção de muitos processos, né? Então, acho que sim, existem muitas estratégias para evitar que isso aconteça. Existem aquelas raças, né, que nós sabemos que tem aquelas grandes predisposições a determinadas doenças. Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça ou para tentar retardar o aparecimento desses problemas, das doenças crônicos degenerativas em geral, né, além do câncer? Então, sim, existem estratégias que a gente pode oferecer e instruir os tutores para que a gente evite aí ou consiga diminuir um pouco a incidência do câncer nos animais, que está bem alta, né? Tá, né? E tem raça que é mais predisposta ao câncer? Olha, na literatura existem algumas raças, né? Por exemplo, o Poodle, os Goldens, Boxer, né? Quem não lembra de um Boxer já automaticamente já pensa num tumor aí. Mas o que eu costumo ver, assim, na minha prática clínica é muito a raça da moda, sabe? Então, assim, hoje você pega muitos, graças a Deus, a gente tem atendido bastante animais sem raça definida, né? Os SRDs, com tumores, os cães que estão hoje em alta, que nós temos em volume maior. Então, o Spitz, o Bernese, os Goldens, né? Então, sim, existe uma predisposição racial, mas
mesmo os sem raças definidas, eles têm apresentado aí uma certa quantidade de pacientes com formações neoplásicas. E menos predispostas. O SRD, não? Então, isso é uma lenda, né? A gente sempre colocava, né? Não, vira-lata não fica doente, vira-lata não tem problema. Muito pelo contrário, né? Talvez, porque hoje em dia nós temos uma quantidade maior também de cachorros sem raça definida nos lares brasileiros, graças a Deus. As pessoas também, como o papel do animal mudou muito dentro da família, as pessoas hoje estão buscando mais o auxílio do médico veterinário. As pessoas hoje têm muito conhecimento em cima das redes sociais, muita informação. Então, acho que essa casuística também, por exemplo, se você pega hoje uma casuística de um hospital veterinário de faculdade, por exemplo, você pega uma grande casuística de pacientes sem raça definida com câncer. Mas por quê? Porque talvez seja um público maior que vai nesse local de atendimento, né? Então... Não tem tanto a ver com raça, né? E tem algum tipo de câncer, assim, que é mais simples, que um clínico geral consegue tratar tranquilamente no consultório? Olha, para mim, câncer, neoplasia nunca é simples. Pode ser, ela tem uma maior malignidade ou menor, mas nunca é simples, né? Então, hoje, nós temos uma evolução muito bacana dos estudos, das pesquisas, dos tratamentos. Imagina, há 20 anos atrás, a gente sequer cogitava que ia ter ressonância magnética para cachorro e gato, que ia ter radioterapia para cachorro e gato. Então, eu sempre aconselho fazer uma terapia em conjunto, né? Juntar uma equipe multidisciplinar. Então, o clínico geral, que conhece esse paciente há muito tempo, junto com o especialista em oncologia, junto com o nutrólogo, porque a nutrição ajuda muito nesses quadros, muito mesmo. E todos os outros que podem contribuir aí para a melhora do paciente, para a melhora da qualidade de vida, de repente buscar até a cura. Ah, legal. E me diz uma coisa, que conselho que você dá para um colega mesmo, um clínico geral aí que se depara com um paciente com câncer? Olha, eu acho que a primeira coisa quando você acompanha um paciente, seja ele um cachorro ou um gato, é importante que, pelo menos uma vez por ano, faça não somente as vacinas, mas faça um check-up, pergunte, faça uma anamnese completa, questione se esse paciente está perdendo peso, está ganhando peso, mudou alguma coisa da rotina, porque são detalhes pequenos, mas que podem já te colocando como se fossem peças de quebra-cabeça, para você já conseguir ligar suas antenas e dizer assim, olha, tem alguma coisa estranha. Esse paciente está comendo e está perdendo peso, isso não é normal. Então, o clínico, ele tem que ter essa ligação com o tutor. Ele não pode simplesmente chegar, fazer a vacina e vai embora. Não, ele tem que fazer, se for possível, se esse tutor tiver condições, ele pode fazer um check-up. E aí não precisa ser milhares de exames, os básicos, né? Vamos ver como é que está o fígado, vamos ver como é que está a função renal. Se tem alguma alteração de hemograma, por exemplo, hoje em dia com as doenças, as hemoparasitoses, né, que são as doenças transmitidas aí pelos carrapatos, está muito em alta. Então, acho que começar já desde esse cachorro jovem, desse gato jovem, e instruir o tutor qual dieta melhor, mais adequada, por que não deixar o animal acima do peso. Muita gente acha que cachorro gordinho é fofinho. Tudo bem, eles ficam fofinhos, mas não tem nada de beleza nisso, porque a obesidade acaba sendo uma doença que desencadeia tantas outras doenças, né? Então, os especialistas também começarem a entender por onde conduzir esse paciente. Olha, eu entendo que eu tenho um problema. Eu diagnostiquei uma massa no fígado, fiz ultrassom, foi um achado clínico, diagnostiquei uma massa, o que eu posso fazer? Encaminha para o especialista. Por mais que seja uma neoplasia, pode até ser benigna, mas é importante você passar realmente para alguém que se especializou, que só trabalha com isso, que só estuda isso, porque as chances de sucesso desse paciente ficar bem, né, ter uma boa qualidade de vida, aumentar a longevidade, é muito maior. Então, não tenha medo de encaminhar para um especialista. Já que você falou aí do SAMI, doutora Denise, me diz uma coisa, existem nutracêuticos aí que podem ser usados no câncer? Existem uns que são perigosos no câncer?
Sim, nós precisamos tomar muito cuidado, por isso que a ideia sempre vai ser individualizar o paciente. Não é o que serve para um, pode servir para outro. Existem vários tipos de neoplasia, por exemplo, que você não pode utilizar complexo B. Existem neoplasias que você não pode usar determinados ativos. Então, por isso que é tão importante buscar um especialista, buscar uma pessoa que tenha competência de entender o que para este paciente especificamente pode servir e o que não pode. Usar indiscriminalizadamente. Por exemplo, a glutamina. A glutamina tem uma restrição bastante importante para pacientes neoplásicos, né? Então, tomem cuidado. Não é porque é natural, as pessoas têm um hábito de pensar, é nutracêutico, não vai fazer mal. É homeopatia, não vai fazer mal. Não, isso não é uma verdade. Se bem prescrito, esses ativos, eles funcionam como medicamentos, ajudam ao equilíbrio, buscam, né, o equilíbrio do organismo do paciente. Mas se não for prescrito de uma forma correta, você pode piorar o quadro. Então, você está lutando para melhorar a qualidade de vida de um paciente, lutando para eliminar essa formação tumoral. E muitas vezes você pode estar contribuindo, né? Usando esses ativos também. Então, por isso que é importante ter conhecimento, estudar. E se você está se sentindo inseguro, será que isso pode, será que isso não pode? Procure um especialista, ele vai te recomendar, ele vai te ajudar. Eu mesmo gosto muito de trabalhar em conjunto com os clínicos, com os especialistas. A gente vai trocando figurinha. Vamos por aqui, ó. Não queria que você colocasse isso, então vamos por aquele outro, vamos por esses ativos. E, gente, isso também funciona para homeopatia, tá? Todo mundo pensa, é igual fitoterapia, né? Todo mundo pensa, é só um chazinho, é só uma planta, é só isso. Se mal prescrito, nós podemos ter aí efeitos colaterais importantes, nós podemos ter contribuição aí para a piora do quadro geral desse paciente. Então, importante sim usar essas técnicas, importante, e hoje nós temos a condição de usar essas estratégias para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, melhorar o quadro que ele está apresentando agora, mas sempre com muito cuidado, porque sim, existem restrições, e essas restrições, se não forem efetuadas de uma maneira bastante correta, a gente pode piorar ou prejudicar a saúde desse paciente. Legal. E me diz uma coisa, doutora Denise, que conselho você daria para VETs e para tutores para prevenir o câncer? Olha, nós temos muitas estratégias, né? Eu acho que não só a prevenção do câncer, mas de todas as doenças crônico-degenerativas. Então, assim, eu sei que esse paciente tem uma tendência de formar um câncer, eu sei que esse paciente tem uma tendência de ter diabetes. O que eu posso fazer, eu como veterinário, como é que eu posso instruir o tutor desde novo, desde filhote, toma cuidado com os excessos, né? Então, excessos de medicamentos, excessos de cuidado. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam, não, ela não pisa no chão, imagina, nunca coloquei na grama. Não, eu não deixo ela cheirar a árvore. Gente, nós estamos falando de cães e gatos, né? Por mais que a gente humanize, eu falo porque eu chamo os meus bichos de filhos e eles são meus filhos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com os excessos, né? Então, se eu não exponho esse animal a situações que é normal, que seria normal da espécie, esse animal vai ficar com o sistema imunológico deficitário ou super reativo, né? Por isso que hoje em dia nós temos tantas casuísticas aí de doenças autoimunes, como as atopias, enfim, todas as outras aí que a gente tem pego, né? O equilíbrio alimentar, então, cuidado com dietas riquíssimas em grupos alimentares que não são adequados, assim como para nós seres humanos, né? Entuchar carboidrato no meu cachorro, mas ele gosta tanto de comer um biscoitinho, ele gosta tanto, então tomar cuidado. E nós, como clínicos, nós temos o dever de educar o cliente. O tutor, ele não sabe, ele foi ali a primeira vez que ele tem cachorro, ele não sabe qual é a melhor ração. Hoje você entra num pet shop, você tem 40 marcas de ração para filhote. Dá a ração de filhote, tá, mas qual? Qual a quantidade? Como eu posso oferecer? Eu deixo à vontade? Não deixo à vontade? Então, são perguntas que para nós, que já estamos, né, trabalhando com isso, para nós é uma pergunta boba, que fala, mas, nossa, é tão lógico, mas para os tutores não é lógico, né? E tudo que você pensar assim, olha, isso aí é lógico, eu não preciso explicar. Explique.
Porque são essas pequenas dúvidas que fazem uma diferença. Então, controle de peso, não deixar esse paciente engordar. Castrou, o animal automaticamente vai ganhar peso, de meio quilo a 1 quilo em média. Se for fêmea, ganha mais. Então, trabalhar com esse conceito de qualidade de vida, expor o animal a estímulos olfativos, fazer com que esse animal socialize. Então, tudo isso pode parecer coisa boba, que meio que óbvio, mas tudo isso faz uma diferença quando o animal vai entrando aí na meia-idade, né, na terceira idade. Um paciente que você já atende, que tem uma atopia, que tem uma síndrome do intestino irritável, ou seja, ele já tem uma alteração imunológica, um paciente que tem uma alteração endócrina, é um paciente que fica mais vulnerável a desenvolver as neoplasias, né? Então, olhar para esse paciente, não só olhar para o tumor, não só olhar para o pâncreas dele, porque ele tem uma diabetes, mas olhar de uma forma integral. Então, tratar não a doença, tratar o paciente e educar o cliente, educar o tutor, dizer, olha, se você fizer isso, pode acontecer isso, isso e aquilo. Toda vez, por exemplo, quando chega um cachorro gordinho na clínica de vocês, o que a gente sempre fala? Olha, precisa emagrecer. Tá, mas como? Puxa, se eu não tenho competência de explicar como ele tem que emagrecer, eu vou encaminhar para alguém que saiba fazer isso. Cuidado com os excessos. Por exemplo, vacinas. Vacinas são de muita importância, de muita importância. São todas necessárias? Não necessariamente. Nós temos hoje vários guidelines que nos indicam o que é importante, o que não é importante, o que é vital, o que não é vital usar. Excesso de vermífugo, excesso de, o cachorro está com uma feridinha na pele, já entra com antibiótico, já entra com corticoide. Então, assim, existem casos que precisa realmente ser usado. Então, usar o bom senso. Eu consigo tratar isso com shampoo, eu consigo tratar isso de uma maneira tópica. Não, eu não consigo tratar assim, né? Qualidade de sono, os cães, principalmente aqueles cães que dormem, né? Que convivem no quintal, tem aquela luz do poste da rua. Ele precisa, assim como nós, o cachorro e o gato, precisa dormir no breu total. Para quê? Durante a noite, nós temos a produção de vários hormônios que vão equilibrando todo o nosso organismo. Isso não é diferente para os cachorros e para os gatos. Então, eu acho que o maior conselho que eu poderia dar, tanto para os tutores quanto para os clínicos e até os especialistas, é entender como eu posso ajudar esse tutor, instruir esse tutor. É como se nós fôssemos professores realmente de crianças que não sabem escrever, porque a maioria dos tutores, eles não sabem se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Quantas vezes eu atendo um cliente falando assim, doutor, eu uso azeite extra virgem para o meu cachorro. Poxa, mas o azeite extra virgem não é a melhor fonte de gordura para um cachorro. A melhor fonte de gordura é uma gordura polissaturada. Aí o tutor arregala o olho e fala, mas você tem certeza? Falo, sim, por quê? Porque biologicamente o cachorro e o gato são muito diferentes do ser humano. Então, o ser humano precisa comer um prato colorido, cheio de variedades de legumes, verduras, enfim. O cachorro e o gato não precisa. Doutor, eu ponho bastante fruta pro meu cachorro. Será que esse cachorro ele precisa comer bastante fruta? Então, esse tipo de orientação, como conduzir a vida do paciente, é que vai fazer com que ele tenha uma longevidade, uma qualidade de vida. E o tutor, ele confia em você. Então, ele vai começar a entender, poxa, olha, que curioso, eu não sabia disso. Né? E, infelizmente, hoje, uma grande parte dos pacientes que eu atendo, eles já vêm com muitos problemas de saúde, muitos, não é só uma coisa. E aí, quando eu começo a conversar com esse tutor, ele fala, poxa, mas se tivessem me falado isso antes. Então, a nossa tarefa, principalmente quando o cachorro é filhote ainda, ou quando está no início da vida, o cachorro, o gato, é orientar esses tutores, são as melhores estratégias. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Se o tutor vai colocar isso em prática, aí já são outros caminhos. Mas é importante que ele saia de dentro do seu consultório sabendo. Então, vai atender um filhote, faça uma consulta pediátrica. Não chega lá e só dá a vacina e vai embora. Explica o que ele pode comer, o que ele não pode, por que não pode. E não adianta só falar, isso aqui, não dá isso. Tá, mas por quê? Porque se você oferecer batata doce, ele já come uma ração que tem muito carboidrato. E aí ele pode engordar. Depois, vamos castrar.
qual que é o tempo certo de castração, pós-castração, preciso fazer um controle alimentar. Então, acho que esse fica o maior conselho para todos os colegas, é olhar com mais carinho o paciente, e não só a doença. Sair um pouco do âmbito de só vou tratar o câncer, só vou tratar o câncer, só vou tratar o diabetes, só vou tratar o atópico. Não, porque nós estamos lidando com um indivíduo. E é uma engrenagem. Se uma parte da engrenagem está desregulada, todo o resto também desequilibra. Né? Então, a questão comportamental e emocional também é de muita importância, muita importância. E também, gente, dá ter um olhar mais carinhoso, com mais empatia para os tutores. Eu sei que hoje em dia é bastante complicado, as pessoas querem tudo para ontem, o imediatismo. É bem complexa essa parte, mas as pessoas, quando nos procuram, uma boa parte delas estão apavoradas. Eu não sei o que fazer, o meu filho não fala, não é uma criança que aponta onde está doente. Então, é você olhar com carinho para esse tutor e explicar, saber se expressar. Não é só, vou pedir um monte de exame, mas, doutora, por que você está pedindo esse monte de exame? Você pode ter certeza absoluta que se esse tutor tem limitações, por exemplo, limitações financeiras, mas se você justificar o porquê que você está pedindo aquilo, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito de fazer. E ele vai seguir as suas orientações. Por quê? Porque você justificou, você orientou e ele confia em você. Então, acho que essa é a nossa maior vertente hoje dentro da medicina veterinária de pequenos animais, a falta de expressão, a falta de compreensão e você justificar o porquê que você está fazendo aquilo. Verdade, né? Eu costumo falar brincando que é exatamente isso, né? Que veterinária é pediatria, né? Porque os nossos pacientes não falam assim como os bebês, né? Como as crianças pequenas. Não é só a pediatria, né? É a psicologia também. Porque muitos tutores, gente, eles vêm pra gente tão apavorados, tão desesperados e muitos desses desesperos poderiam ser evitados só com uma orientação. Né? Então, e para nós também não é fácil, né? Nós vivemos hoje uma situação, um excesso de trabalho, talvez uma remuneração não tão boa, não tão adequada. Sim. Mas se você consegue se posicionar, se você consegue explicar, o tutor ele se acalma, ele entende o que é realmente necessário fazer, o que eu preciso, o que eu não preciso, isso aqui é desnecessário, isso aqui é em excesso. E aí vira uma relação de confiança. A história do pediatra, né? Hoje, quantas pessoas passam com seus filhos em pediatras e milhares de pediatras até conseguir encontrar um que fale, não, esse acertou. Na verdade, talvez ele não seja nem tão bom tecnicamente falando, mas o fato dele ter dado um pouco de atenção e escutado essa mãe, né? Pode contribuir para uma melhora de todo um quadro. E como eu trabalho com processos energéticos, né? Homeopatia, tudo, eu digo sempre. Não adianta eu fazer um protocolo lindo, maravilhoso, super equilibrado para um tutor se ele não conseguir fazer. Então, eu preciso entender quais são as possibilidades e as limitações, não só do paciente, mas também do tutor. Não adianta eu falar, olha, vamos colocar carne de rã para o seu cachorro. A pessoa não vai conseguir fazer, e aí vai ficar... eu frustrada porque eu não consegui o meu bom resultado, o tutor frustrado porque não conseguiu tratar o animal e o animal continua sofrendo, né? Então, é trabalhar em conjunto, trabalhar o tutor, para a gente ter um bem comum animal. Se um paciente oncológico, por exemplo, trabalhar o clínico geral, trabalhar o oncologista, trabalhar o nutricionista e o tutor, né? Conversar, fazer... Hoje em dia, com esses grupos de WhatsApp... É cansativo? Dá mais trabalho? Dá. Às vezes você fala, eu queria tanto desligar esse celular e dormir, e a gente não pode, mas foi uma escolha nossa, né? E eu acredito que todo mundo que trabalha com isso tem uma vontade, que é aliviar o sofrimento daquele paciente, é curar, muitas vezes, esse paciente, ou é controlar muitas doenças. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Quando a gente entra na faculdade, acho que pelo menos uma grande parte dos veterinários fala assim, eu nunca mais vou falar com o ser humano, porque eu odeio o ser humano, eu prefiro lidar com bicho. Eu falo, lê do engano. O que você mais vai fazer na sua carreira
vai ser falar com o ser humano, porque é ele que traz o paciente, é ele que cuida do paciente, é ele que vai tirar as dúvidas do paciente. Então, ao longo, conforme você vai criando experiência, você vai aprendendo como lidar. Existem pessoas que gostam de ter tudo muito explicado, existem pessoas que querem tudo mais rápido, mais objetivo. Então, você como clínico, você como especialista, você vai fazendo uma leitura desse cliente e vai entendendo, olha, eu sei que se eu conversar muito com esse cliente, ele vai ficar irritado, ele não vai conseguir absorver metade das coisas que eu falei. Verdade. Então, você escreve. Eu estava brincando com eles aqui, né? Que todas as minhas consultas, assim, eu sempre faço uns desenhos para explicar o que está acontecendo. Mas eu sou péssima de desenho. E aí, o tutor sai do consultório rindo, porque fala, meu Deus, que desenho que foi aquilo. Mas, de uma maneira ou de outra, a pessoa consegue entender. Outro dia, eu estava no consultório e eu fiz um desenho de um coração para explicar a alteração cardíaca do paciente. E aí, a tutora falou assim, nossa, agora eu entendi o que eu tenho no meu coração. Eu olhei para ela, fiquei assustada, falei, meu Deus, né? Mas é isso, então é comunicação, ter empatia pelos tutores, se posicionar de uma maneira técnica, né? Saber o que você está falando e se você está inseguro, não sabe o que está falando, passa para um colega que você sabe que vai te ajudar e que vai conseguir, vocês juntos vão conseguir melhorar a qualidade e a saúde do paciente. Doutora Denise, queria te agradecer muito, muito mesmo pela presença em nome da DrogaVet. Adorei o bate-papo, adorei o aprendizado, tá? Lembrando, estamos tanto no YouTube quanto no Spotify. Siga-nos, tá? E agradecer mais uma vez aí pela presença. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra. Para quem me conhece, sabe que eu falo mais que a boca. Por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, falando sobre um assunto que eu gosto bastante. Estou à disposição aí, quem quiser, se eu puder ajudar e contribuir com qualquer coisa, pode contar comigo. Obrigada.